Olá a todos, vamos dar início à aula do componente de Biologia. Eu sou a professora Gisele Palmeira, professora de Biologia, estarei aqui com vocês. Vamos agora observar o objeto de conhecimento e o detalhamento da nossa aula de número 2. Aula 2, objeto de conhecimento, ecologia, unidades de conservação, fluxo de matéria e de energia nos ecossistemas, radiações e seus efeitos em seres vivos, desequilíbrio em sistemas envolvendo diferentes variáveis. E o detalhamento da aula é o corpo humano, tecidos, órgãos e sistemas, digestório, respiratório e cardiovascular. Então, essa é a nossa aula de número 2 que nós iremos iniciar agora. Muito bem, vamos dar início à nossa aula de biologia. Como vocês puderam observar, iremos falar sobre o corpo humano, né? Então, o nosso corpo ele é dividido ali em diversos sistemas. Só que nessa aula a gente vai falar de 3 sistemas ali específicos, né? O sistema nervoso, que a gente vai começar a falar sobre ele. Logo em seguida, vamos falar sobre o sistema endócrino, que está relacionado com a produção de hormônios. E, por fim, nós iremos falar do sistema ósseo, né, o sistema esquelético, e o sistema muscular, que está relacionado ali com a movimentação. Né? Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esses 3 sistemas que fazem parte do corpo humano. E aqui a gente inicia falando sobre o sistema nervoso. Né? A gente observa que é um sistema que está relacionado com a compreensão, a percepção e resposta aos estímulos internos que estão acontecendo ali no nosso corpo, sem que a gente perceba, e também o ambiente externo, né? O ambiente que nos rodeia, tudo aquilo que a gente consegue observar, escutar, sentir o cheiro, tocar, né? Aquela textura, né? Então, todas essas situações ali que a gente consegue analisar, interpretar, está relacionado com o nosso sistema nervoso. Né? Então, a gente observa que é um sistema bem importante ali, um sistema de comando também. Né? Ele consegue realizar vários comandos ali relacionados a diversas funções que acontecem no nosso organismo. Tá certo? E a gente vai observar que esse sistema, ele é dividido em alguns órgãos, né? A gente vai conhecer quais são os órgãos que fazem parte do sistema nervoso. Olha só, a gente observa que ele é dividido em 2 tipos. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Essa imagem representa para a gente somente as partes que compõem o sistema nervoso. Em vermelho, bem ao centro, como o próprio nome já diz para a gente, é o sistema nervoso central. Né? Então, observe que essa imagem representa o corpo humano. Em vermelho, eu tenho a localização do sistema nervoso central, que ele é dividido pelo encéfalo, que está localizado ali na nossa cabeça, né, o cérebro, e a medula espinal, que vai descendo ali essa estrutura, como a gente observa na imagem. Abaixo, eu consigo observar ali a representação do sistema nervoso periférico. Nessa imagem, ele está representado pela cor lilás, né, roxa, e observe que ele apresenta ali na parte periférica do corpo. Por isso que ele tem esse nome, sistema nervoso periférico. E onde ele está? E como ele é subdividido? Né? Ele é subdividido em nervos. Essas estruturas que a gente observa em roxo é o nervo sendo representado e os gânglios também que está presente aí nessa região. Tá certo? Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa subdivisão. O sistema nervoso central, SNC, está localizado no interior do crânio. Observe aí na imagem, né, a cabeça ali, representando a cabeça de uma pessoa. E em destaque, a gente observa o cérebro, nessa parte ali do interior do crânio, que é o encéfalo. Além do encéfalo, também tem o canal vertebral, que é a medula espinal. Né? Então, a medula espinal ela fica dentro do canal vertebral, aquelas vértebras que a gente consegue até tocar, né, nas nossas costas. Né? Então, aquele canal vertebral, aquele ossinho ali, né, que forma as vértebras, dentro dele tem a medula espinal. Né? Então, esse é o sistema nervoso central. Esse sistema nervoso tem uma parte, se a gente for observar com mais detalhes,
que tem uma substância mais cinzenta, né? Então, essa coloração é devida aos corpos celulares dos neurônios e seus dendritos. E a parte que a gente observa que é uma substância mais branca está relacionada aos axônios. Quando eu falo de axônio, corpo celular, eu estou falando da célula que compõe o sistema nervoso, né? Então, a gente sabe que o sistema nervoso é composto de tecidos e esses tecidos são compostos de células. As células específicas do sistema nervoso é chamada de neurônio e ela apresenta ali algumas partes. Ela vai ter o corpo celular, né? O corpo celular ali com o núcleo daquele neurônio e vai ter um prolongamento que é chamado de axônio, né? Então, imagina aqui o corpo celular e esse prolongamento que é o axônio, onde passam os impulsos nervosos, tá? Então, lembrando que essas células dos neurônios, né, os neurônios, que são células do sistema nervoso, elas estão ligadas, conectadas, passando impulsos elétricos e nervosos, tá certo? Então, essa coloração é diferenciada devido a essas estruturas, né? Então, vai ter ali o corpo celular, onde tem o núcleo dessa célula, e o axônio, que é esse prolongamento por onde passa esse impulso elétrico, tá? Para levar essa informação de uma célula para outra dentro daquele tecido do sistema nervoso. E aí a gente vai observar mais informações sobre o sistema nervoso periférico, SNP. Então, a gente tem ali as subdivisões, né? Ele é formado por 12 pares de nervos cranianos, né? Então, quando a gente fala de sistema nervoso periférico, ele não está somente ali, como a gente observa na imagem, como se fosse ali do pescoço para baixo, né? Não somente nessas regiões, ele também está presente na parte do nosso crânio, né? Existem ali nervos periféricos nessa região. E como a gente observa aí nessa informação, são 12 pares de nervos cranianos. E aí ela vai descendo, né? Onde a gente observa que logo abaixo tem 31 pares de nervos espinhais, né? Quando a gente fala de nervos espinhais, a gente já lembra da coluna vertebral. Ela vai estar saindo ali daquela região. E aí dentro desses 31 pares tem subdivisões. 8 pares de nervos cervicais, aí vai descendo, 12 de torácicos, depois 5 lombares, 5 sacrais e, por fim, um nervo coxígeo, tá certo? Então, essa é a subdivisão desses nervos que fazem parte do sistema nervoso periférico. E aí a gente vai sempre relacionar as palavras para a gente diferenciar. Periférico está ali nas periferias, tá certo? Na parte mais distante ali da central. E além dos nervos, a gente sabe também que o sistema nervoso periférico compõe ali os gânglios. O que são os gânglios? São dilatações onde estão localizados os corpos celulares, né? Os corpos celulares são aquelas estruturas dos neurônios, né? Então, nessas estruturas ali, ó, mais periféricas, tem essas dilatações, onde tem um acúmulo desses corpos celulares, que é denominado gânglios, tá certo? E aí, né, a gente vai observar esse sistema nervoso periférico, né, de como ele é dividido. Ele é dividido de uma forma autônoma, né? A gente vai observar também aqui, ó, os movimentos que o nosso corpo vai realizando de acordo com o sistema nervoso, né? Então, tem aqueles movimentos que são voluntários, aquele movimento que eu estou pensando em realizar. Quando eu falo, né, eu estou pensando nesse movimento, no que eu vou falar. E também, por exemplo, como a gente observa aqui, né, quando a gente realiza uma atividade física, né? A gente tem aqui uma pessoa que está levantando ali, ó, um peso, está malhando aqui o músculo, né, o seu bíceps, e quando ele realiza, né, ele levanta esse halter, o que ele está fazendo? Um movimento voluntário. Ele sabe exatamente ali aquele movimento que ele quer realizar para desenvolver aquele músculo, tá? Então, aqui a gente trouxe um exemplo para vocês observarem de movimentos voluntários. O que são os movimentos voluntários? Aquele que eu estou pensando em realizar. Eu estou ali, ó, levantando o halter para desenvolver o meu bíceps. Estou falando, estou andando, estou correndo. Tudo isso eu penso antes de fazer. Mas, além desses movimentos voluntários, tem os movimentos involuntários, aqueles que estão acontecendo dentro do meu organismo, mas que eu não estou pensando nele. Ele está ali sendo realizado de forma involuntária, sem que eu esteja ali pensando sobre ele, tá certo? E a gente vai observar o exemplo dele
o famoso aqui, ó, batimento cardíaco, né? O coração está batendo. Qual a importância ali do coração? Levar a corrente sanguínea para todo o nosso corpo, né? Levar o sangue ali através dos vasos sanguíneos, né? Então, quando o coração está batendo, a gente não está regulando esse batimento cardíaco, né? Então, é um movimento involuntário. A nossa respiração também é involuntária, né? A gente está ali o tempo todo inspirando, expirando, sem necessariamente pensar nesse movimento que está sendo realizado. Tá? Então, dentro do sistema nervoso periférico, a gente tem ali essa divisão de movimentos voluntários e movimentos involuntários. E aí a gente trouxe esse exemplo aqui, né, do batimento cardíaco, sendo um movimento involuntário. Ele está ali acontecendo, né, está sendo comandado pelo meu sistema nervoso, porém de uma forma involuntária. Tá certo? Os meus órgãos, sistema digestório, o movimento que ele realiza, também tudo isso é um movimento involuntário. E aí a gente vai observar agora, né, uma outra animação que vai mostrar para a gente essas divisões do sistema nervoso, né? Então a gente trouxe aqui uma animação onde a gente consegue observar novamente, né, essa divisão. Olha só, aqui a gente observa, né, a representação do sistema nervoso central. Aqui, ó, essa região do cérebro que a gente observa ali num tom mais avermelhado, né, que está presente aqui na nossa cabeça, protegida ali pelo crânio, né? E aqui abaixo a gente consegue observar os nervos, né? Observem aqui os nervos relacionados aos crânios, nervos cranianos em amarelo, e logo abaixo a gente consegue observar a medula espinal, né, que fica no centro, e esses nervos periféricos também representados aqui em amarelo, né? Então, observem que eles estão presentes em todo o nosso corpo, da cabeça aos pés, tá certo? Então, todo o nosso corpo está relacionado ao sistema nervoso, lembrando que é o sistema que vai comandar ali diversas funções do nosso organismo, tá bom? Então, aqui é para a gente observar com mais detalhes, através dessa animação, como é que está presente ali o sistema no nosso corpo, né? Então, lembrando, sistema nervoso central, né, está relacionado aqui ao encéfalo, a medula espinal, que passa por dentro da nossa coluna vertebral, e o sistema nervoso periférico, como a gente observa aqui ao ladinho, ó, nas periferias, né, os nervos ali, ó, que vão levando todas essas informações para todas as partes do nosso corpo. Tá certo? E aí agora a gente vai conhecer sobre um outro sistema, que é o sistema endócrino. Quando a gente fala do sistema endócrino, a gente está falando aí de um sistema que está relacionado com a produção de hormônios, né? Então existem glândulas específicas que são responsáveis pela produção de hormônios. E a gente vai conhecer as principais glândulas relacionadas a esse sistema. Então, o que acontece? Essas glândulas, elas podem ser endócrinas ou exócrinas. E elas lançam esses hormônios no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea. E esse hormônio vai percorrer o nosso corpo até chegar aos órgãos-alvo, né? Então, lembrando que os hormônios, eles percorrem ali o nosso corpo, mas eles chegam ali no órgão específico. Não é qualquer lugar que ele vai parar, tá? Existe ali um órgão específico onde ele vai atuar. E aí, o hipotálamo, que é essa estrutura que está presente ali na nossa cabeça, como a gente observa ali nessa imagem ao lado, o hipotálamo é essa região que faz essa integração do sistema nervoso com o sistema endócrino, né? Então, aí a gente consegue observar também a relação dos sistemas. A gente vai entender que todos os sistemas do nosso corpo, eles estão ali, de alguma forma, interligados, né? Então, a gente observa aqui a relação do sistema nervoso com o sistema endócrino, né? Então, ali nessa região do hipotálamo, é essa integração, né, onde ocorre essa integração entre esses dois sistemas. E aí a gente vai observar os principais órgãos ali, glândulas, na verdade, que compõem o sistema endócrino, né? Lembrando ali que as glândulas, elas são feitas, né, pelo sistema de tecido epitelial, tá? Então, é lá que são produzidos alguns hormônios. E elas estão localizadas em diferentes partes do nosso corpo, né? Então, a gente tem essa representação do corpo humano e em destaque as principais glândulas que compõem o sistema. Lá em cima na cabeça, a gente inicia observando a glândula chamada hipófise. Vamos descer mais um pouquinho.
temos aí a tireoide, paratireoide. Logo abaixo temos o timo, em seguida as suprarrenais, pâncreas e glândulas sexuais, tanto do sistema reprodutor masculino quanto feminino, certo? E aí a gente vai iniciar conhecendo qual a importância da hipófise, dessa glândula ali que está localizada no centro da nossa cabeça, logo abaixo do cérebro, né? Então, esse pontinho em amarelo, logo abaixo do cérebro, é a representação da hipófise. E ela produz diversos hormônios, dentre eles o hormônio do crescimento, né? Então, a gente sabe ali, né, que o bebezinho ali quando nasce, né, bem pequenininho, ele vai crescendo, crescendo, até que chega um certo momento ali que a gente para de crescer, né, ali pela adolescência, quase perto da fase adulta. E aí, o que acontece, né? Por que a gente cresce? Porque existem hormônios específicos que vão estimular esse crescimento, tá? Então, no caso do hormônio do crescimento, ele é produzido nessa glândula chamada de hipófise. E ela também é considerada a glândula mestre do nosso corpo, pois ela vai estimular o funcionamento de outras glândulas, como a tireoide e as glândulas sexuais, né? Então, o que acontece com a hipófise? Ela também pode ali produzir hormônios que vão estimular outras glândulas, né? Lembrando que elas produzem hormônios específicos para células-alvo, né? Então, ela pode produzir ali um hormônio específico, por exemplo, para estimular a produção do hormônio da tireoide. Então, esse hormônio vai ser levado pela corrente sanguínea até chegar nessa região, tá certo? Então, existem ali órgãos específicos que vão receber aquele hormônio que foi produzido pela glândula. E aí, a gente vai continuar observando agora a tireoide, né, localizada no pescoço. Parece uma borboletinha ali na imagem, né, em amarelo. Ela produz o hormônio chamado tiroxina. Esse hormônio ele controla a velocidade do metabolismo celular, além da manutenção do peso e do calor corporal também, o crescimento e o ritmo cardíaco, tá? Então, essa estrutura aí localizada no pescoço, né, que parece uma borboleta, é a representação da tireoide. E o que pode acontecer se esses hormônios estiverem ali sendo lançados na corrente sanguínea de uma forma exagerada ou menos do que o ideal? Pode acontecer o que a gente chama de hipertireoidismo, onde ocorre o funcionamento exagerado da tireoide, né? Os hormônios são produzidos ali além do ideal, então ocorre um desequilíbrio. E aí, nesse caso, acelera o metabolismo, pode prejudicar também o batimento cardíaco, pode ficar mais acelerado, né? Entre outros fatores relacionados a esse desequilíbrio hormonal. E pode acontecer o efeito oposto, né? A tireoide ela pode produzir menos hormônios do que o ideal. E aí o que acontece? Ela vai trabalhar menos, o metabolismo desse organismo fica mais lento, batimento cardíaco mais lento também, entre outros fatores, tá? Então é necessário ter um equilíbrio da quantidade de hormônios presentes ali no nosso organismo. E aí, se tiver algum desequilíbrio, é necessário procurar um médico para observar, né, as principais orientações, principais remédios para tentar manter ali esse equilíbrio, tá certo? Paratireoides. São 4 pequenas glândulas localizadas atrás da tireoide. Essa imagem, né, a gente consegue observar 4 pontinhos ali nessa representação e ela vai produzir o hormônio chamado paratormônio, que vai regular a quantidade de cálcio e fósforo no nosso sangue. Vamos observar aqui um pouco mais abaixo o timo, que está situado entre os pulmões. Ele produz um hormônio que atua na defesa do organismo de recém-nascidos contra infecções, né? Então, o timo, essa glândula, né, ela acaba sendo mais desenvolvida, ela é mais desenvolvida nessa fase de recém-nascido, né? Depois da fase adulta, nem tanto, mas nessa fase aí do recém-nascido, ela é bem importante na defesa do organismo contra infecções. Em seguida, a gente vai observar as suprarrenais, né, que situam-se acima dos rins. Os rins parecem esses 2 carocinhos de feijão aí na imagem. Logo acima, a gente observa uma estrutura em amarelo. Ela é a representação das glândulas suprarrenais. Em cima de cada rim tem ali uma glândula. E aí ela produz um hormônio
chamado adrenalina. A adrenalina, ela prepara o corpo para a ação, né? Quando a gente leva um susto, quando a gente está com medo, o nosso corpo ali recebe uma grande quantidade desse hormônio chamado adrenalina, que é produzido nas glândulas suprarrenais, que vai preparar o nosso corpo para a ação. Vamos observar as reações da adrenalina, né? Quando ela está presente ali no nosso organismo, o que acontece? Taquicardia, a gente percebe ali o nosso coração batendo mais forte, né? Quando a gente leva um susto, toma um medo. O aumento da frequência respiratória também. A taxa de glicose também é alterada, aumenta ali a taxa de glicose. E a contração dos vasos sanguíneos da pele, né? Então, a gente trouxe aí para vocês até uma famosa frase chamada pálidos de susto, né? Quando a pessoa toma um susto, geralmente ela fica pálida, esbranquiçada. Por quê? Porque esse sangue, né, ele foi contraído e foi levado mais para o sistema muscular. Porque como ele está ali num efeito de ação, de defesa, de fuga, né, então ele acaba sendo concentrado ali mais nos meus músculos, caso eu precise ali ter alguma ação imediata, né? E geralmente a gente fica ali com aquele aspecto mais pálido, né? Por isso que tem essa denominação, tá? Então são reações que acontecem em nosso corpo através da adrenalina, né? Esse hormônio que é produzido nas glândulas suprarrenais. Vamos observar também sobre o pâncreas, né? O pâncreas, ele é chamado de glândula mista. Por que glândula mista? Porque ele vai produzir os hormônios insulina e glucagon, que são lançados dentro da corrente sanguínea, mas ele também produz o suco pancreático, que está relacionado ali com a digestão de alguns alimentos, né? O pâncreas, no caso, ele está voltado também para o sistema digestório, né? Então, esse suco pancreático, que é lançado ali para ajudar no processo de digestão, ele é produzido através do pâncreas. E aí ele é considerado glândula mista, porque ele apresenta essa função, né? Tanto endócrino quanto exócrino. Endócrino quando lança para dentro da corrente sanguínea, exócrino quando lança para fora, que é o caso do suco pancreático. E aí, né, falando mais sobre os hormônios que ele produz, a insulina e o glucagon, a gente vai observar a função de cada um deles. Né, a insulina, ela controla a entrada da glicose nas células e o armazenamento no fígado na forma de glicogênio. Né, então, quando nós nos alimentamos ali, o que acontece? Estamos colocando alimento para dentro do nosso organismo, né? Então, dentro desses alimentos, o que a gente tem? A glicose. Por que a glicose é importante? Porque ela produz a energia que a gente precisa. A energia ali para o nosso metabolismo, né? Para todas as funções do nosso corpo. E aí, quando nós nos alimentamos, a taxa de glicose ela aumenta. E aí, o pâncreas sabe ali, né? Vou precisar dessa insulina para colocar essa glicose dentro das células. Para produção de energia ou para armazenamento, né? Então a insulina vai agir dessa forma. A taxa de glicose aumentou, a pessoa está se alimentando, geralmente é por esse motivo. O que acontece? A insulina vai lá e coloca a glicose dentro das células, ou para armazenar ou para obter energia. E aí a gente vai observar que o glucagon ele acontece de maneira oposta. Quando ocorre a baixa da glicose no nosso organismo, como por exemplo, você passou muito tempo sem se alimentar, né, baixou ali o nível de glicose, o glucagon vai pegar aquela glicose que estava armazenada no fígado e vai levar para a corrente sanguínea, né? Então observe que a insulina e o glucagon, eles tentam manter ali o equilíbrio da glicose dentro da corrente sanguínea. Se tem demais, a insulina vai lá, coloca para dentro da célula. Se tem menos, o glucagon vai lá, pega essa que estava guardada e coloca na corrente sanguínea, né? Então, eles trabalham dessa forma no nosso organismo. E aí a gente vai observar, né, que o glucagon vai trabalhar aí dessa maneira oposta, ele vai agir lá no fígado, estimulando a quebra do glicogênio, que é a fórmula como ele foi armazenado, quebrando e transformando em moléculas de glicose, tá certo? E por fim, a gente tem aí as glândulas sexuais, né? Nas glândulas sexuais, a gente trouxe aí para vocês a representação tanto do sistema reprodutor masculino quanto feminino, né? Então, os ovários, que fazem parte do sistema feminino, e os testículos do masculino são estimulados por hormônios produzidos pela hipófise. Lembra onde está a hipófise? Olha só, está lá na nossa cabeça, logo abaixo do cérebro. Observe que ela está lá em cima, né? Então, observem que ela que vai estimular a produção ali dos hormônios que são produzidos tanto pelos ovários quanto pelos testículos. O que o ovário vai produzir? A gente observa que ele produz aí
hormônios como estrogênio e progesterona, né? Esses hormônios são bem importantes ali para diversos fatores no organismo feminino. O aumento dos seios, a mudança da voz, o crescimento do pelo, né? Vários ciclos ali que acontecem, né? Ciclo hormonal, entre outros fatores. E o testículo? Também, né, ele vai produzir diversos hormônios, dentre eles a testosterona, né, esse hormônio aí masculino que também está relacionado com esse desenvolvimento, né, o desenvolvimento do corpo masculino, a mudança de voz, o crescimento de pelos, entre outros, tá certo? Então, a gente tem aí essa representação das glândulas sexuais, né, de um lado a gente consegue observar a representação do ovário e do outro lado a gente observa a representação do testículo. Muito bem, né? Então a gente observou aí as glândulas que fazem parte desse sistema e a gente trouxe um vídeo também que vai fazer um resumo aí pra gente sobre a importância desses hormônios e dessas glândulas no nosso corpo. Uma pegada em falso e você fica no limite. Numa situação de vida ou morte, por sorte, temos a adrenalina. Ela é secretada pelas glândulas suprarrenais em situações de estresse e se espalha pelo corpo todo, rapidamente pelo sangue. Por um curto momento, ela dá superpoderes, mas depois de alguns minutos esse efeito acaba. Mas muitos hormônios têm um impacto mais duradouro. A somatropina, por exemplo, influencia nosso crescimento durante anos. Estrogênio e testosterona têm efeitos sobre o desenvolvimento sexual e físico. A dopamina e a melatonina influenciam o sono. Além das glândulas suprarrenais, os hormônios são produzidos principalmente pelo pâncreas, testículos e ovários, timo, tireoide, paratireoide e hipófise. Hormônios são uma fonte importante de comunicação entre o corpo e a mente. Têm um papel central na nossa vida e nos ajudam a atingir objetivos e ter boas sensações. Muito bem, né? Então esse vídeo aí trouxe pra gente um resumo falando até de outros hormônios que não foram mencionados, mas que são muito importantes e que são produzidos no nosso corpo. E agora a gente vai observar sobre o sistema esquelético. Olha só, né? Ele é constituído de ossos e cartilagens, além dos ligamentos e tendões. E aí ele é responsável por sustentar e dar forma ao corpo. Ao lado a gente consegue observar a representação do sistema esquelético, né? A gente conhece aí como a caveira, né? Parece uma caveira ali, a constituição de ossos. Ela representa esse sistema. Esse sistema que vai proteger órgãos internos, como por exemplo aqui a caixa craniana, né? Na nossa cabeça, que vai proteger ali o encéfalo, a caixa torácica, que vai proteger ali os pulmões, o externo, que vai proteger o coração, né? Então, existem ali estruturas também de proteção de órgãos internos. Produção de células sanguíneas na medula óssea, né? Esses ossos mais longos apresentam a medula óssea e nessa medula óssea ocorre a produção de células sanguíneas. Além do armazenamento de sais minerais como o cálcio, né? A gente sabe ali que existem cálcio na constituição óssea, mas que o cálcio também ele é utilizado para contração muscular, né? Quando a gente realiza movimentos, o nosso coração é um músculo, então ele precisa de cálcio para realizar essa contração, né? Então ele funciona como um depósito de cálcio. Se o corpo necessita desse sal mineral, né? Aí o que ele faz? Ele vai buscar onde está depositado, né? Então é necessário ter uma quantidade ideal de cálcio, tanto para o nosso sistema esquelético quanto para as contrações musculares. Tá? E aí, falando de contração muscular, vamos observar também esse sistema, né? O sistema muscular, que são diversos músculos do corpo humano. Os músculos são tecidos, né? Cujas células ou fibras musculares possuem a função de permitir a contração e a produção de movimentos, né? Então, a gente observa aí nessa imagem que está nesse corpo humano em vermelho, nessa representação mostra para a gente o sistema muscular, né? Então, observe que tem músculo em todas as partes do nosso corpo. A gente consegue movimentar todas essas regiões devido ao músculo, né? O músculo realiza ali contração e relaxamento, e nesse processo de contrair e relaxar é que a gente consegue realizar diversos movimentos. Tá? Então, falando em movimentos, né, e resumindo um pouco mais sobre esses dois sistemas, a gente observa aqui ao lado, né,
o sistema esquelético, formado por ossos, né, que dá essa sustentação, essa proteção, armazenamento de cálcio, mas sem músculo ele não consegue se movimentar, ele fica ali paradinho. Por quê? É necessária a contração muscular para que ocorra o movimento. Então a gente vai observar ali, né, que o músculo ele fica preso nesse tecido ósseo, né, através de tendões, ligamentos, e aí através dessa relação do sistema esquelético com o sistema muscular é que é possível realizar esse movimento que a gente está observando, né? Então a gente só consegue andar, só consegue gesticular, consegue falar, por quê? Porque eu tenho músculos aqui ligados ao meu tecido ósseo e esses músculos contraem e aí eu consigo realizar esses movimentos, né? Então a gente consegue observar aqui o movimento de andar, né, que está sendo realizado, porque ocorre essa relação, né, essa integração do sistema músculo-esquelético, tá certo? Então espero que vocês tenham compreendido, né, esses sistemas que a gente trouxe aí para vocês que estão relacionados com o corpo humano.